Vamos agora começar então a nossa 31ª aula de Lázaro Pascal, certo? Na aula passada nós começamos a estudar estrutura repetitiva, tá? Nós vimos, por exemplo, que nós vamos fazer uso dessa estrutura toda vez que for necessário executar um ou mais comandos várias vezes, tá? Então, na aula de hoje nós vamos fazer um exemplo prático, né, do uso da estrutura repetitiva. Então, hoje é a nossa 31ª aula, ok? De Lázaro Pascal, ok? Hoje é a nossa 31ª aula de Lázaro Pascal, aonde... Que dia que é hoje? Hoje é dia 12/7/2020. E agora são 13h30, tá bom? Então, nós estamos estudando estrutura repetitiva. Ok? Vamos fazer um exemplo. Que faça uso da estrutura repetitiva. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Exibir a tabuada de um número na tela do computador. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma caixinha, né? Vamos imaginar que eu quero, faz de conta, a tabuada do 7. Então, como que eu faria a tabuada do 7? Seria o quê? 7 vezes 1 igual a 7. 7 vezes 2 igual a 14. 7 vezes 3 igual a 21. E assim sucessivamente. Eu quero fazer um programa que faça isso. Então, eu vou fazer uso do comando while para criar essa estrutura, onde ele vai fazer isso daqui termina quanto? No 7 vezes 10, né? Ou seja, ele vai começar no 1, vai fazer, fez, é 10? Não, então ele faz o 2, faz o 3, faz o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele chegar no 10, eu queria somente até o 10, 7 vezes 10. Aí ele para. Então ele vai começar no 1 e vai até o 10. Ou seja, ele vai repetir esse processo de fazer a multiplicação e de exibir os valores na tela até chegar do 7 vezes 1 até o 7 vezes 10. Tudo bem? Para fazer isso, eu vou usar o comando while. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos entrar no Lazarus, tá? Vamos entrar no Lazarus. Vamos fechar qualquer programa anterior que esteja aberto. Vamos começar um novo. Vou clicar aqui em programa simples, vou dar um OK, tudo bem? Já vou salvar isso daqui. Já vou salvar esse programa, né? Ok? Vou clicar aqui, ó, tá no exemplo 19. Eu vou colocar aqui, eu vou criar uma pasta aonde vai ser o exemplo aula 31, tá? Eu vou chamar aqui de proj 0031, 31, ok?
E aí vamos então fazer o nosso programa, né? Então vamos lá. Eu vou precisar, em primeiro lugar, eu tenho que definir se vai haver alguma constante. Eu vou definir uma constante que eu quero que ele conte até 10, do 1 até o 10. Então eu vou chamar uma constante de 10 igual, sempre que for definir constante, não é dois pontos igual, é apenas igual, 10. Tá aí. Agora eu vou definir as variáveis que eu vou fazer uso. Eu preciso saber qual é a tabuada que ele quer, que é a tabuada usuário, né? Qual seria a tabuada que eu quero exibir na tela? A tabuada do 8, do 9, do 10, tá? Eu quero saber qual é a tabuada que eu quero exibir na tela. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui, eu vou precisar de uma variável tabuada. Vai ser do tipo integer. Vou precisar de uma variável para o número, né? Eu quero que o número ele vai de 1 até 10, então eu vou precisar de uma variável para o número. Eu vou precisar de uma variável para armazenar o resultado da multiplicação, ok? Então, eu vou precisar de uma variável para tabuada, qual a tabuada que eu quero fazer, uma variável para o número, onde que eu vou armazenar os números de 1 até 10, e aqui vai ser o resultado da multiplicação. Então, eu vou começar agora o meu programa, vou colocar aqui, vou pular duas linhas, né? Vou colocar uma mensagem sobre o que esse programa ele faz. Este programa exibe a tabuada na tela, ok? Aqui eu vou colocar apenas qual seria a tabuada que ele quer. Informe a tabuada, o número da tabuada, o número, sem número da tabuada que deseja exibir, ok? Tá? Então, eu vou ler o valor da tabuada. Então, eu vou pedir para ele digitar o número da tabuada, eu faço a leitura desse número. E agora, uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, ó, eu esqueci de inicializar as variáveis. Então, a tabuada, a princípio, vai ser colocar 0. O número vai ser sempre... Eu nunca vou fazer duas vezes 0, né? Duas vezes 0, 3 vezes 0, 4 vezes 0. Eu vou sempre começar no 1. Então, o número eu vou começar no 1. E o meu resultado até o momento é 0. Tá bom? Criei as variáveis, inicializei as variáveis e estou pedindo para ele me digitar, afinal de contas, qual é a tabuada que ele quer visualizar. E agora eu vou começar a minha estrutura repetitiva, iniciando a estrutura repetitiva. Só lembrando, né, que se eu quero um comentário de uma linha apenas, eu coloco barra barra. Aí eu vou colocar aqui o while, tá? Ok? Não tem esse parênteses, desculpa. Isso daí é de outra linguagem. Então, eu vou colocar aqui while, o quê? Número. Enquanto o número for menor ou igual a 10. Ou seja, enquanto ele for menor ou igual a 10. Quem é o número é a minha variável, quem é 10 é a minha constante, né? Eu fiz 10 igual a 10. Para não ter que ficar escrevendo o número aqui, eu prefiro trabalhar com uma constante. Como vão ser vários comandos que eu vou estar executando, eu vou colocar um begin, ou seja, né? É só lembrar que toda vez que eu for executar vários comandos dentro de uma estrutura repetitiva ou de uma estrutura condicional, eu tenho que colocar o begin. Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a multiplicação, né? Então, o resultado vai ser igual, por exemplo, não é 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Então, vai ser o quê? Tabuada vezes, o vezes é um asterisco, né? Número, tá? Então, eu fiz aqui, tá? Então, eu tenho um resultado já, mas eu não vou mostrar só o resultado, eu quero fazer um negócio bonitinho. Eu quero fazer alguma coisa assim, né? Eu quero fazer algo assim, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com o writeLine. WriteLine o quê? Eu quero exibir, por exemplo, não é tabuado, então eu vou exibir a tabuada. Ok? Aí não é 3 vezes, então agora eu quero exibir o vezes. Então eu vou colocar
o vezes. O vezes é um x na multiplicação, né? Aí não é tabuada 3 vezes 4, 3 vezes 5. E quem é que está mudando? Vai ser o número. Então vai ser writeLine, o quê? Eu tenho que mostrar agora o número. Tudo bem? E agora, o que, que eu quero fazer? Tabuada vezes agora o sinal de igual. E aqui eu coloco o sinal de igual. Só que como eu quero que apareça tudo na mesma linha, então eu não é writeLine, é apenas write, certo? Tudo bem? E agora que vai aparecer o resultado, eu quero mostrar o resultado. Tudo bem? Beleza. Bom, vou colocar aqui uma informação, né, para ele parar. Nossa, essa tecla tá me enchendo. writeLine. Aqui eu vou mandar pedir pressione uma tecla, né? E aqui eu dou uma paradinha no meu programa. Ok? Vou executar o comando. Ok, não teve nenhum erro. Ele vai me mostrar a telinha. Cadê? Demorou demais, né? Aí vamos lá. Ó. Este programa exibe a tabuada do... Vamos já alterar aqui, ó. Propriedades. Vamos colocar aqui um 36. Vou colocar 28 mesmo, né? Em negrito. Cores. Eu vou colocar um azul escuro. Vou colocar um branco. Vou dar um OK. Tá bem? Eu quero ver a tabuada do 4. Nossa, e aí deu esse negócio aqui. Simplesmente maluco, né? Eu vou voltar para cá e eu tenho que parar a execução desse programa, ok? Porque senão ele ia ficar no que a gente vai chamar de loop infinito. Até que foi bom acontecer isso, que eu tenho que explicar o que é um loop infinito. Tudo bem? Bom, e aí o que aconteceu? Por que aconteceu aquilo? Primeiro que eu tenho que pular uma linha. E assim que ele exibe esse resultado, ele tem que pular uma linha, certo? E por último, olha só, eu começo com o número começa igual a 1, ok? O número ele começa igual a 1. E aí o que acontece? 1 é menor que 10? Ele executa esse grupo de comandos e volta. 1 é menor que 10? 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 Ou seja, nunca o 1 vai chegar em 10. Então eu tenho que fazer com que o 1 chegue em 10. Então fica número, 2 pontos, igual a número, mais 1. O que eu estou fazendo nessa instrução aqui? Nessa instrução aqui, eu estou pegando o valor do número, vamos imaginar 1, 1 mais 1, faço a soma e guardo nele mesmo, é uma caixinha. Eu pego o que está dentro dessa caixinha número, somo 1 e guardo nela mesma, aí virou 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Até chegar no 10. Na hora que for maior que 10, ele sai do loop. Ele sai do laço, ele sai da estrutura repetitiva, tudo bem? Vou apertar aqui o F9 para ver se teve alguma coisa. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero ver a tabuada do 4. E aí ele fez 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4 e assim vai. Ok? Então, eu consegui reproduzir aqui isso daqui. Só que eu vou deixar um pouquinho mais bonitinho. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Aqui na hora que ele for me mostrar o valor das variáveis, a variável tabuada, a variável número e a variável resultado, eu quero que ele deixe umas 3 casas, tá? Ou seja, ele para números até 3 dígitos, porque aí ele dá um espaço e ficam todos com o mesmo espaço, tudo bem? Eu estou deixando três espaços para se exibir o número, o dígito, certo? E aqui, antes de começar a estrutura repetitiva, eu vou colocar um writeLine exibindo a tabuada do, 2 pontinhos, tá?
quero mostrar tabuada qualquer, certo? E aqui eu vou colocar, vamos lá, F9 para executar o programa, aguarda alguns instantes, certo? E aí, é só esperar. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu algum erro? Será? Ele está executando. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá, peraí. Eu esqueci de finalizar o programa, né? Então, vamos executar o programa novamente. Ok. Olha lá. Vamos fazer a tabuada do 9. Então, vamos lá. Olha lá. Exibindo a tabuada do 9. Ele fez 9 vezes 1. Foi até 9 vezes 10. Pressione uma tecla para finalizar. Beleza. E agora eu vou executar novamente. Sim, ó. Este programa exibe a tabuada. Vou fazer a tabuada do 7. Olha lá. Tudo bem? Vamos fazer a tabuada de um número qualquer, por exemplo. Eu quero fazer a tabuada do número 38, por exemplo. Então, 38 vezes 1, 38 vezes 2 e assim vai sucessivamente. Certo? Tudo bem, então? Então, se vocês observarem, o que acaba acontecendo? Eu tenho aqui a possibilidade de criar um programa que vai executar uma estrutura repetitiva. Ele está executando um conjunto de instruções, tá bom? Então, por exemplo, eu quero a tabuada do 3. Então, olha lá, tabuada do 3 prontinha, ok? Então, por hoje, né, eu queria fazer mais algumas coisas, mas isso eu vou mostrar na próxima aula, tá? Então, vamos finalizar aqui a nossa aula e a gente continua numa próxima. Até a próxima.